Olá! Hoje o assunto que nós vamos tratar diz diretamente à saúde de Sorocaba. É um assunto que a gente tem visto coisas acontecendo na nossa região que não deveriam acontecer, em especial no nosso tradicional hospital regional. Existe solução para as coisas que andam acontecendo? Existe uma solução que talvez escape um pouco dessa regime estadual ou do regime do Estado interferindo na saúde do cidadão que não está funcionando? Ou da maneira como o cidadão está sendo tratado? Para tratar isso, nós trouxemos hoje aqui uma das pessoas que mais entende de saúde e administração hospitalar no Brasil. Dr. Rodolfo Machado de Araújo. Dr. Rodolfo é um médico oncologista que muitos conhecem na região de Sorocaba e durante anos foi responsável pela Unimed Sorocaba. Depois da Unimed Sorocaba, Dr. Rodolfo foi para a Unimed Nacional, onde conheceu algumas cidades pelo Brasil. E é sobre isso que nós vamos conversar. Dr. Rodolfo. Agradeço o convite, Romeu. Permita-me tratá-lo informalmente. Por favor. Né? Não só agradecer o convite, cumprimentar o Cruzeiro do Sul por seus 115 anos, né? Comemorados acho que semana passada. E estou à disposição. Quando fui convidado, entendi que já vinha entendendo isso há algum tempo, que eu poderia contribuir para a nossa cidade. E com a experiência que adquiri em mais de 20 anos na área hospitalar, especificamente na área hospitalar, comecei a analisar o conjunto hospitalar de Sorocaba, que é o Hospital Regional, o professor Lineu Matos Silveira e o Leonor Mendes de Barros. São duas unidades. São duas unidades que são hospitais públicos que eu conheci desde o tempo de estudante, quando foi inaugurado o regional, onde estudei, fiz residência, e posteriormente o Leonor, que foi inaugurado anos depois, que frequentei, onde também trabalhava como docente da Faculdade de Medicina. Desde 2006 estou ausente da parte docente, mas venho acompanhando o que está acontecendo com o conjunto hospitalar. Infelizmente ele vem se deteriorando progressivamente e é muito triste porque há muitos profissionais competentes, não só profissionais médicos, mas como funcionários, colaboradores, e eu acredito que chegou num ponto que tem que ser mudada a gestão dele. O senhor, então, acredita que, embora seja uma gestão pública, uma gestão estadual, portanto, um pouco distante de Sorocaba, isso me parece ser uma questão muito importante, embora a gente tenha um novo hospital regional sendo montado, que ele é apresentado à população, olha, agora vai ser inaugurado isso, agora está funcionando isso, mas olha, você não pode chegar lá, tem todo um sistema para chegar nesse novo hospital, mas nós temos o velho hospital regional. Tem solução para isso? Eu acredito que sim, não é uma solução fácil, há necessidade de uma tomada de posição política e de toda a comunidade. A sugestão que eu trago é a transformação do conjunto hospitalar numa fundação, à semelhança do INCOR de São Paulo, o Instituto do Coração, que é gerido pela Fundação Zerbini. E hoje é um dos hospitais de maior renome no país, comparável aos melhores hospitais privados, um dos maiores centros transplantadores de coração do mundo, maior centro transplantador de pulmão do Brasil, um hospital de renome, né? O Brasil inteiro se direciona quando os casos são de maior complexidade. Então, é uma situação que nós vemos que lá atrás, quando foi criada a Fundação Zerbini, até agora, eles tiveram problemas também, mas a fundação foi a fórmula que se encontrou para que houvesse uma gestão dinâmica, técnica, competente.
Quando o senhor fala numa fundação, a ideia de uma fundação implica, talvez muita gente pense, uma fundação ela não vai pagar impostos ou ela não vai fazer isso, mas de onde que vêm os recursos para isso? Como é que uma fundação poderia gerir isso? E o segundo aspecto, nós estamos falando da parte física ou da estrutura, vamos dizer, as instalações, ou nós estamos falando de toda a direção? Toda a estrutura. Fazendo um comparativo, ou melhor, analisando como é a estrutura da Fundação Zerbini, ela é uma fundação de direito privado, beneficente, não tem fins lucrativos, não distribui lucros para nenhum participante. Ela tem um conselho curador, que é quem dá a palavra final. Tem um conselho consultivo, já um conselho maior, mais abrangente. Um conselho fiscal e tem a vigilância da Curadoria de Fundações do Ministério Público. E pode contratar eventualmente auditoria externa. Então ela tem uma transparência. 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 Essa é a palavra-chave, né? O que chama atenção também, você analisando os nomes que compõem os conselhos, são pessoas de alto gabarito técnico, científico e, diria, moral, porque se você permitir a ingerência de política partidária num assunto eminentemente técnico, já vai começar errado. Aqui no nosso caso, se essa ideia vier a ser aceita, é óbvio que isso demanda tempo, demanda uma decisão política de ser uma fundação, estudo jurídico, né? Uma fase de transição, porque tem os funcionários concursados lá. Né? Então, é uma ideia inicial. Em todo país desenvolvido, você sempre pensa a médio e a longo prazo. Toda vez que você toma medidas assim, no curtíssimo prazo, a não ser para situações emergenciais, e vai andando ao sabor da política, aí as coisas não dão certo. Esse é o Brasil que eu entendo, é um Brasil que pensa no médio e no longo prazo. Para nós aqui, teria que haver uma fase de transição, uma vez implantada a fundação, mas já com uma visão de médio e longo prazo, de assistência, ensino e pesquisa. Lembrando que Sorocaba tem um enorme potencial com as suas universidades de agregar esforços no desenvolvimento de novas tecnologias, de pesquisas na área médica, na área de materiais. Mas como é que um hospital, como que o hospital regional idealizado nessa forma de fundação, como é que ele se manteria? Da onde que vem recursos para ele? Continua recursos do governo para isso? Existem compromissos do federal, estadual ou até municipal? Como é que seria isso? Só do SUS é impossível. Vamos ser bem claros, teria que ser 80% SUS, e você teria que ter uma parte que deveria gerar receita com atendimento de pacientes de convênios ou particulares. É como funciona o INCOR e todo o HC em São Paulo. Então a qualidade do atendimento permitiria até o atendimento por convênios? Sim, para você conseguir cobrir o déficit que o SUS dá. É um Robin Hood. Vamos tirar um pouco dos ricos para também atender o resto da população. Isso. Não há alternativa, não existe almoço grátis. Então a necessidade disso ser feito, na nossa realidade, não existe outra alternativa. O problema para o Estado não é construir um hospital, não é equipar um hospital. O grande problema chama-se custeio. Então você precisa de uma gestão dinâmica, ágil, não pode ser emperrada por processos burocráticos e tem que ter uma política bem definida de atender indistintamente todas as pessoas, indistintamente, com qualidade técnica e algo que hoje está faltando um pouco, que se chama humanismo. É muito interessante, muito bom que o senhor esteja falando isso, porque o que a gente observa é que
Fala-se em saúde, fala-se em atendimento, mas eles esquecem do tal do paciente, do cidadão. E até é estranho quando a gente fica pensando assim que é a tal da humanização na medicina, sendo que o princípio todo da medicina é a humanização. Sim, né? E quando ela entra nesse sistema da administração que fica meio perdida no Estado, não é o Estado de São Paulo, é no Estado, né? O Leviatã, o grande monstro estatal que engole o cidadão, me parece que fica, cadê o cliente? Cadê o paciente? Onde está ele? Hoje, pela dinâmica da vida moderna, pelas exigências, metas a serem cumpridas, né? O médico se sente pressionado e isso acaba gerando, muitas vezes, um mau atendimento. Há uma série de situações em medicina que o medicamento, o procedimento terapêutico não vai salvar o paciente. Mas só a presença do médico, com palavras de conforto, de entendimento do que está se passando, conforta o paciente. E essa é uma obrigação mínima que todos nós temos que ter. Então, quando eu trago essa proposta de fundação para o conjunto hospitalar, é visando um atendimento digno para todos que o procurem, indistintamente de classe social, racial, todos têm que ser muito bem atendidos. Isso tem que ser a meta principal de uma instituição hospitalar. Eu acho que também a gente tem que levar em conta que a gente esquece um pouco isso, né? E Sorocaba tem 630 mil habitantes hoje, é uma das maiores cidades do Brasil, é um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil. Recentemente, uma pesquisa do IPEA sobre a questão da criminalização no Brasil colocou Sorocaba como uma das cidades menos violentas do Brasil, entre aquelas acima de 100 mil habitantes. E, no entanto, a gente continua recebendo esse tipo de tratamento para a população mais simples, em especial, que é aquela que não tem recursos, às vezes, para pagar um plano de saúde ou depende do Estado, e num hospital cômodo regional e não sabe exatamente o que vai ocorrer lá. E eu não estou falando dos médicos, não. Eu acho que é o sistema que muitas vezes não dá condições ao médico, muitas vezes não, constantemente não dá condições ao médico dele poder fazer o trabalho dele. Eu volto a insistir o seguinte, nós temos profissionais lá altamente capacitados, apesar de estar afastado há muitos anos. Conheço inúmeros profissionais de enfermagem e áreas afins, gente de extrema qualificação, competência. Infelizmente, a estrutura estatal é engessada, é muito difícil você trabalhar com a burocracia exigida. E não é engessada da ortopedia, né? É engessada da estrutura. Engessada, Então, quando eu falo em fundação, você passa a ter uma dinâmica diferente de gestão. Uhum. Eu vou me restringir a falar em saúde, que eu entendo que saúde, especificamente na área hospitalar, acredito que nas outras também, atendimento secundário e primário, é uma área técnica. Você não pode e não deve envolver política partidária. Você não pode e não deve ficar sob pressão de corporativismos, venha de onde vier. Se você focar um assunto técnico, eu acredito que nós teremos uma melhoria brutal na cidade. É lógico que existem partidos políticos, existe política, mas não na ingerência direta. É lógico que devem criticar, devem sugerir, devem apoiar, mas não indicações, por exemplo, de pessoal para trabalhar nessas instituições. Para a gente concluir esse tema, qual é o comecinho desse novelo? Como é que começa essa ideia? Essa sugestão que eu estou trazendo é necessário que seja encampada pela classe política sorocabana, refiro ao legislativo, ao executivo. Local e representantes regionalmente também. Da mesma maneira
que as chamadas forças vivas da cidade ou da comunidade, como é o jornal, por exemplo, e outras estruturas da cidade, né, representativas, se envolvam nessa ideia. E aqui eu quero pegar um gancho, porque muitas vezes você fala com pessoas de alto poder aquisitivo e tal, e eu tenho comentado, se você tem um acidente, se você tem uma situação emergencial, você é atendido pelo SAMU, você é atendido pelo resgate, você vai para o regional. Não importa? Não importa. Não importa você dizer, eu tenho convênio com esse, com aquele. Não importa o carro que você esteja, Isso. teve o acidente. Você vai parar no hospital regional. Entendeu? E eu cito isso, uma verdade. Entrou lá, sai no dia seguinte se precisar ou vai ficando no esquema? Não, aí é decisão familiar. Mas a primeiro atendimento. O primeiro atendimento, Sim, é lá. que na maioria das vezes é crucial. Sim. Né? Então, eu até relato o caso que aconteceu com meu pai. Meu pai foi atropelado na Raposo Tavares. Foi levado para o regional. Felizmente, foi bem atendido, mas infelizmente veio a falecer na mesa cirúrgica. Foi muito bem atendido, nós fizemos agradecimento à equipe que o atendeu. Mas da mesma maneira que aconteceu com meu pai, pode acontecer com qualquer um de nós. E também volto a dizer, independentemente de classe social, pode ser o mais humilde morador de rua até o maior potentado que também precisa empresarial. ter o mesmo atendimento independente Tem de que classe ser social. igual, todo ser humano é Exatamente. igual. Muito. Todos merecem a mesma qualidade de atendimento. Muito bom. Doutor Rodolfo, tem uma outra questão que eu não quero deixar passar. O senhor é médico oncologista, depois dessa seu trabalho na Unimed, que nós temos aí o Hospital Bonito, um dos melhores hospitais da região, talvez do Brasil. O senhor conheceu quantas cidades do Brasil depois que o senhor foi na Unimed Nacional? Olha, eu fiquei inicialmente na Central Nacional, onde dinamizei a área chamada de recursos próprios no sistema Unimed. Quando deixei o ano passado, nós estávamos com 115 hospitais Unimed em todo o território nacional. 115. 115, a segunda rede depois das Santas Casas, usando a mesma marca. É a maior rede usando a mesma marca de hospitais acreditados e certificados do país. E então eu viajei esse Brasil lindo que nós temos, e a maioria de nós não conhece. Eu tive essa felicidade de correr esse país de norte, sul, leste, oeste. E a gente adquire experiência nessa andança pelo Brasil todo, e a nossa tecla sempre foi qualidade. O senhor percorreu quantas cidades? Olha, eu acredito que umas 80, 90 cidades pelo Brasil. Né? E o mais interessante é que você sempre acha um sorocabano, aí por esse interiorzão. Você falou outro dia, a gente estava conversando particularmente, que tem muito sorocabano, muito bem, bom profissional de medicina formado aqui. Bem situados. Encontrei vários, inclusive ex-alunos da faculdade, até em Tangará da Serra, em Mato Grosso, um rapaz de origem nipônica, japonesa, que veio falar comigo, e é difícil porque eu não me lembrava fisionomicamente dele, né? Nem do nome. Sim. Mas formado aqui, todos têm muito orgulho de ter estudado na nossa faculdade, são agradecidos à cidade, à faculdade, e o sorocabano tem tudo quanto é lugar. Queria pegar o aspecto profissional do médico oncologista. O senhor lida com câncer, né? Diariamente as pessoas que o procuram é porque contraíram câncer. Como é que tem sido a questão da evolução da medicina do câncer? A gente sabe que a tal de cura é uma coisa sempre procurada, a gente vê nas manchetes, já existe a cura do câncer, mas existem alguns casos onde é possível, algumas coisas, né? Como é essa evolução nos últimos 10 ou 15 anos? O que o senhor tem observado? O que tem a medicina nesse campo? Olha, nós tivemos uma evolução brutal na área de diagnóstico, né? Na precocidade, na avaliação de extensão de doença, mas o foco evolui para
genética, citogenética, e para imunoterapia, uso de chamados anticorpos monoclonais. O futuro da medicina, não só na área oncológica, é a genética. E hoje, quando você fala, e na citogenética, biologia molecular, por exemplo, quando você fala em câncer de mama, você não está falando de uma doença, você está falando de dezenas de doenças diferentes, cada uma com a sua especificidade. Especificamente pegando só câncer de mama. Isso. E assim você começa, a rigor nós estamos retornando ao tempo de Hipócrates. Não existem doenças, existem doentes. Cada indivíduo tem a sua doença particular. Então, esse é o grande desafio da medicina, é a individualização do tratamento. Esse é o futuro da medicina como um todo. Daí cai na questão da genética, porque daí Sim. cada um tem a sua receita, ou tem o seu perfil. O perfil terapêutico vai Sim. ser definido nessas condições. Há 2 anos atrás eu fui convidado, eu estava no Unimed do Brasil, a um evento mundial de uma empresa de software alemã. E eles estão entrando nessa área e a preocupação era com, por exemplo, um aspecto, por exemplo, choque séptico. Choque séptico é um quadro grave, fatal, um percentual bem elevado. Desculpe, o choque séptico... Vem da septicemia, infecção generalizada. Daí né? Causa um choque no indivíduo. Um choque séptico o choque séptico. Alta letalidade. Tá bom. Qual era a preocupação? É definir rapidamente a bactéria, estudar a bactéria, isso em minutos. Sim. É algo que está se perseguindo. Para você definir qual antibiótico você vai usar e não ter que usar 3 ou 4, a semelhança do que se fazia com a quimioterapia. Só um parênteses aí, é bom lembrar essa questão. Nós estamos falando de bactérias, para a gente falar antibiótico, né? Antibiótico tem tipo específico de antibiótico Isso. para as bactérias, inclusive para as novas bactérias. Como é algo que você tem que tomar uma decisão rapidamente, você precisa saber esse é o grande desafio na moléstia infecciosa. Em todas as outras áreas a medicina está evoluindo assim, doença autoimune, até neurodegenerativas. E voltando ao câncer, nós tivemos uma evolução brutal na área de diagnóstico, né? De precocidade, extensão da doença, estudos citogenéticos, biologia molecular, procurando aqui a especificidade do medicamento para aquele paciente. Essa é a grande evolução. E os anticorpos monoclonais, que são específicos para atingir a célula cancerosa e não todo o organismo. Essa é a evolução que nós temos, mas a individualização do tratamento não se restringe à área oncológica, eu diria que é para toda a medicina. Certo, não é apenas nesse... Não. É uma questão... E isso, mais uns 20 anos? Acredito que nem tanto. Poxa. Já você me deu uma ideia, eu vou dar outra ideia, né? Sorocaba poderia ser um grande polo na área médica, não só na parte de equipamentos, nós temos o Unesp, o Fiscar, temos faculdade de engenharia, nós temos várias estruturas que, de uma maneira coordenada ou individualmente, poderiam fazer muita coisa pelo progresso da medicina. Sorocaba hoje merece um centro de genética, de biologia molecular, de tecnologia de ponta, que venha beneficiar o ser humano. Nós temos gente capaz aqui. Nós precisamos organizar essas estruturas para que isso venha a ocorrer. Não é sonhar muito, não. Eu compartilho dessa ideia, porque quando a gente viaja um pouco, como o senhor fez, e não apenas no Brasil, mas a gente vai próximo, né? Vai a São Paulo, a gente conversa com outros médicos lá e sempre a referência sobre Sorocaba, os médicos daqui, normalmente são extremamente positivas. E a gente não se dá conta disso. Eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui na faculdade e conheço, e isso é público no meio médico, a qualificação dos profissionais. Não só dos formados aqui, mas de outros que vieram de fora. Uma formação não só básica, mas de especialização fantástica. E algumas vezes o médico não pode exercer a profissão na sua plenitude porque não lhe dão condições para isso. Isso eu vi por esse Brasil afora.
médicos com excelente formação e que não tinham condições de praticá-la em relação àquilo que aprenderam nas suas origens universitárias. Bom, nós estamos encerrando. Eu acho que essa entrevista é bastante reveladora na ideia de que ela estimula que a gente possa ter novas ideias, ter uma nova visão para os fatos, sairmos um pouco da mesmice, repensar o que nós estamos fazendo nessa cidade. Eu acho que nós temos condições de colocar essa cidade no patamar que ela merece. Sem dúvida nenhuma. E queria agradecer e ouvir as suas palavras finais. Eu gostaria de deixar bem Sim. claro, bem patente, que não tenho pretensão nenhuma a nenhum cargo, não estou atrás de nenhuma ocupação. O senhor quer o seu consultório. Eu estou no meu consultório, não faço parte de nenhum partido político, nem pretendo fazê-lo. Eu estou aqui contribuindo porque acho que adquiri ao longo do tempo experiência suficiente para ajudar a cidade de Sorocaba. E no que precisar da minha ajuda, estou à disposição sem nenhum interesse. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Dr. Rodolfo. Obrigado.